Oi, está começando o 17º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem o apoio da Companhia das Letras, que acaba de lançar o romance Corpos Secos, de Marcelo Ferroni, Luísa Geisler, Natália Borges Polesso e Samir Machado de Machado, pelo selo Alfaguara. Escrito em conjunto pelos 4 autores, Corpos Secos acompanha a história dos poucos sobreviventes de uma doença fatal que transformou o Brasil numa terra pós-apocalíptica, sem governo, sem leis e sem esperanças. Tudo indica que a doença surgiu após o uso de agrotóxicos sem os testes necessários. Os primeiros casos apareceram em Mato Grosso do Sul e se espalharam. São os chamados corpos secos, espectros humanos que não têm mais atividade cerebral, mas seus corpos ainda funcionam e estão em busca de sangue. O livro acompanha as histórias de sobreviventes. Um jovem imune à doença precisa ser protegido. Uma dona de casa vive sozinha numa fazenda e toma coragem para sair do isolamento. Uma criança vê a mãe fazer de tudo para salvar a família. Uma engenheira de alimentos percebe que seus estudos talvez não sejam suficientes para explicar o terror. Eles narram suas histórias em busca do último refúgio do sul do país. Corpos Secos, lançado pela Companhia das Letras, não é só um thriller, nem um romance catástrofe. É uma narrativa sobre os limites da maldade humana e as chances de redenção no meio do caos. Você pode adquirir diretamente pelo site companhiadasletras.com.br. E se for assinante da 451, tem direito a 20% de desconto nas compras no site. Bom, e mais uma vez, eu estou gravando a locução do 451 MHz da minha casa no Alto da Lapa, em São Paulo. Já começou o mês de maio e a gente já deveria estar discutindo quem são os autores convidados para o maior festival literário brasileiro, a Flip. A Flip tradicionalmente acontece no mês de julho, mas por causa da pandemia do coronavírus, foi transferida em princípio para o mês de novembro. Mas não é porque a Flip foi adiada que a gente vai deixar de falar sobre os autores e temas que todo ano ela pauta em Paraty. E a gente vai retomar aqui nesse episódio uma discussão que foi iniciada com muito barulho faz alguns meses, mas que ainda não foi devidamente encaminhada. A escolha de Elizabeth Bishop como autora homenageada da Flip 2020. Pela primeira vez na sua história, a Flip decidiu homenagear uma autora estrangeira e ainda por cima americana. Só que não foi o fato de ela não ser brasileira o motivo de tanta polêmica a partir do momento em que a homenagem foi divulgada. Muita gente, inclusive muita gente que nunca tinha lido nenhuma linha escrita pela Elizabeth Bishop, ficou horrorizada ao saber, em 2 toques de Google, que a poeta americana apoiou o golpe de 64. Ela escreveu isso para um amigo, Robert Lowell, numa carta, escrita ali no calor da hora. Essa carta foi publicada num livro de correspondência muito importante que saiu nos Estados Unidos, na década de 2000, e que teve uma pequena seleção feita pelo jornalista Otávio Frias Filho para a revista Piauí. Para quem conhece a vida e a obra da Elizabeth Bishop, isso não era nenhum segredo. Afinal de contas, ela era uma das melhores amigas do Carlos Lacerda, um dos principais conspiradores do golpe de 64. A partir daquele momento, como tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, a política tomou conta. Só se falava desse apoio da Bishop ao golpe de 64. E a obra poética dela, que é uma das mais importantes do século XX, não só nos Estados Unidos, acabou sendo deixada de lado. Então, nesse episódio do 451 MHz, nós não vamos deixar de falar de política, nem das posições um tanto conservadoras da poeta americana, mas a gente vai focar na obra poética da Elizabeth Bishop. Para falar sobre ela, eu convidei o Paulo Henriques Brito, que é o maior especialista brasileiro na obra da Elizabeth Bishop. O Paulo Henriques Brito vem traduzindo e estudando a obra da Bishop nas últimas décadas. Ele tem muito a dizer sobre a obra poética dela e também sobre por que a Bishop é tão interessante para quem é brasileiro. O conhecimento que ela tem no Brasil é muito superficial, ela faz generalizações terríveis sobre o Brasil. Mas, como ela é poeta, ela tem umas sacações ótimas. Esse fascínio que ela tem, primeiro, pelo lado, digamos, positivo daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de cordialidade, depois que a relação dela vai azedando e a situação do Brasil vai piorando, como ela vê o outro lado da cordialidade que o próprio Sérgio Buarque define, que é você botar pra fora exatamente o que você sente. Aí é o outro lado da cordialidade brasileira. Aí ninguém faz questão de ter um mínimo de polidez com ela. A minha conversa com o Paulo Henriques Brito aconteceu num momento do passado remoto.
em janeiro de 2020, num estúdio em Ipanema. A gente se encontrou lá para falar sobre a obra poética da Elizabeth Bishop, sobre a correspondência dela, sobre os desafios da tradução de poesia, particularmente da poesia de Elizabeth Bishop. O Paulo Henriques Brito também me contou como é que uma espécie de quarentena médica foi o motivo que fez a Elizabeth Bishop se fixar no Brasil por quase 25 anos. Bom, e hoje aqui no 451 MHz eu estou com um mestre da língua portuguesa e da tradução literária, que é uma das atividades literárias, um dos gêneros literários mais bem praticados no Brasil. Então, quando eu estou aqui na minha frente entrevistando Paulo Henriques Brito, seja muito bem-vindo, Paulo, ao nosso podcast. Obrigado. Significa que eu estou na presença de um poeta premiado que ganhou já o Prêmio Portugal Telecom, atualmente conhecido como Prêmio Oceanos. Publicou livros de poemas, de contos, é um dos grandes tradutores do país. Boa parte da literatura, da boa literatura americana e inglesa que você leu nas últimas décadas passou pelas mãos do Paulo Henriques Brito. Inclusive autores como Philip Roth, como o Thomas Pynchon. Quem mais, Paulo? Essa lista de autores que você Muita gente colecionou aí na sua vida. Para citar só romancistas, Charles Dickens, Henry James e muitos outros. Jonathan Swift, né? As Viagens de Gulliver. Sim, Viagens de Gulliver foi uma das traduções que eu mais gostei. Bom, é impressionante a quantidade de livros que o Paulo traduziu. E a gente veio aqui hoje no programa falar sobre a autora na qual ele se especializou. Ela é a sua autora, vamos dizer, a principal autora que você traduziu na sua vida? Olha, um dos principais, certamente, das pessoas que eu mais dediquei tempo a traduzir. Um desses autores foi, sem dúvida alguma, a Elizabeth Bishop, juntamente com outro poeta, Wallace Stevens, que eu também estou trabalhando com ele alternadamente há 30 anos, mais ou menos. E, para não falar em romancistas, que eu traduzi mais de 6, 7 livros, como o Philip Roth, que você já mencionou, e John Updike também, né? Sim. Mas a Bishop foi uma autora de eleição, porque você, como tradutor que atua principalmente para a Companhia das Letras, você recebe encomendas, né? São livros que certamente existem afinidades intelectuais, como, por exemplo, com o Pynchon ou outros autores, o Henry James. Mas você, nesse caso aqui, escolheu a Bishop. Na verdade, eu conhecia mal a poesia dela quando saíram as cartas dela. E naquele tempo eu se dependia muito disso, de viagens. Uma aluna minha estava viajando para os Estados Unidos, eu pedi para ela trazer o livro das cartas que ia sair, eu tinha acabado de sair. Isso foi em 94, né? Foi por aí. E aí eu li o livro, adorei, me interessei e comecei a ler a poesia dela a sério, coisa que eu nunca tinha feito. Avisei ao meu editor que, olha, tem umas cartas da Bishop aqui sobre o Brasil que vai ter o maior interesse para o público brasileiro. E eu achei que estava dando uma grande sugestão. Eu disse, não, já tem uma pessoa minha lá na Feira de Frankfurt negociando, pode ir traduzindo. E aí foi bom, que eu estava interessado e fiz a tradução. Depois fizemos uma seleção, tiramos algumas cartas que teriam menos interesse aqui e acrescentamos algumas que não estavam na edição inglesa, correspondência dela com Drummond, por exemplo. A editora mandou gente na casa de Rui, que na época era um lugar de pesquisa literária, e então foram xerocadas algumas cartas delas que estavam inéditas, saíram primeiro no Brasil, né? E daí eu comecei a ler a poesia dela e aí eu descobri que ela era uma poeta extraordinária. Os poemas que eu conhecia dela em antologias, que eram sempre os mesmos, né? Depois, lendo uma das muitas biografias delas que eu li, um desses poemas, ela disse, eu não aguento mais esse poema, qualquer poema menos esse, que eu vou virar autora de um poema só. E vi que tinha uma parte da obra dela que era pouco divulgada, ela tinha morrido em 79, né? Nós estávamos em 90 e pouco, então menos de 20 anos depois da morte dela, havia uma parte da obra dela que estava relativamente mal divulgada. As cartas fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, a poesia dela foi reeditada, ela entrou para a Library of America, né, que é uma espécie de Pleiade americana, e de lá para cá aconteceu uma coisa muito curiosa. Até mais ou menos a virada do século, o grande poeta americano da geração dela era o Robert Lowell, que era amigo dela. E a partir dos últimos 15 anos, eu diria, ela passou a ser a grande poeta da geração dela, desbancando o Lowell. Rapidamente, os amigos do Lowell reeditaram a obra completa dele num volume e foi um contraste muito interessante. A obra completa do Lowell é um calhamaço de 800 páginas, mais ou menos. Tem coisas maravilhosas e muita coisa fraca, né? Só no final da vida, o Lowell começou a produzir um soneto por dia, uma coisa assim. E, claro, muita coisa ali era redundante, não tinha nada a ver. A obra completa poética da Bishop era um livro bem fininho, ela tinha no máximo 100 poemas. Então é um contraste entre aquele tipo de autor que produz, e aquele autor que fica a vida inteira esmerando uma obra muito pequena, mas não há um poema dela que seja mais ou menos. Ela conseguiu só publicar realmente o que havia de melhor na obra dela.
E agora, alguns anos atrás, resolveram editar um livro com poemas inéditos dela. E foi assim um balde de água fria. Havia talvez 3 poemas bons ali. Havia uns outros que pareciam que eram bons, mas estavam inacabados, e tinha muita coisa que ela deixou na gaveta porque realmente não passou pela seleção de qualidade dela. Ela era extremamente exigente com a produção dela, o que é ótimo, né? Que maravilha. Então quer dizer que a sua porta de entrada foram justamente as cartas. Foram as cartas, foram. E elas têm um ponto de interesse para o leitor comum. Quer dizer, eu também li. Literariamente são excelentes. Além do interesse que tem para nós brasileiros, as cartas são muito bem escritas. Você traduziu esse livro, que é um cartapacio de quase 1000 páginas, sei lá, 700, 800 páginas, chama Uma Arte, foi publicado pela Companhia das Letras. Esse livro também revelou para mim, que era pós-adolescente ali naquele momento, uma grande autora que falava do meu país, do Brasil, né? Exatamente. O que essas cartas dizem? Na atual edição, a edição mais recente das Meditações da Bishop, tem um artigo que eu chamei de Bishop do Brasil, que foi publicado pela primeira vez como introdução de uma antologia só com os poemas dela que diziam respeito direto ou indiretamente do Brasil, que saiu em 99, para aproveitar um grande evento acadêmico Bishop que teve em Ouro Preto, uma das cidades onde ela morou no Brasil. E esse texto, que é um texto que eu gosto muito dele, ele ficou esgotado, e agora que a Companhia das Letras reuniu todas as minhas traduções dela e mais alguns poemas novos, eu gostei muito de reeditar esse texto, que é um texto em que eu mostro a relação dela com o Brasil, que começa, na verdade, e termina com uma série de mal-entendidos. Ela não tinha intenção de ficar no Brasil, ficou por causa de um ataque de alergia que ela teve, se apaixonou pela pessoa que estava cuidando dela, que era amiga de uma conhecida dela, ou talvez companheira de uma conhecida dela. Ela tornou-se a nova companheira dessa mulher, a Lota de Macedo Soares, e acabou ficando com intervalos mais de 15 anos no Brasil. E ela nunca, na verdade, teve muito interesse pelo Brasil, jamais aprendeu português direito. Quando ela se meteu a escrever cartas em português, no final da vida, depois da morte já da companheira dela, as cartas mostram que ela não tinha domínio nenhum da sintaxe, do vocabulário, ela confundia com francês, com espanhol, com diabo a quatro. Ela falava com muita dificuldade, ela mesma diz nas cartas dela, e é uma passagem interessante, depois que ela volta para os Estados Unidos, já no final da vida, acaba o dinheiro da pensão que o pai deixou para ela, que ela viveu a vida inteira daquele dinheiro, e no final da vida ela tem que trabalhar, ela com 60 anos de idade é obrigada a trabalhar pela primeira vez na vida, se torna professora, e começa a editar uma antologia de poesia brasileira, e tem uma confissão que ela faz, já não me lembro qual biografia que eu li isso, que ela diz, pois é, vê que ironia, eu que na verdade não entendo grandes coisas do Brasil, vou ficar marcada como uma entendida em Brasil aqui nos Estados Unidos. E ela tem toda a consciência. O que ela conhecia bem? Ela se empolgou e traduziu A Minha Vida de Menina, da Helena Morley, traduziu 2 ou 3 contos da Clarice Lispector, traduziu mal vários poemas do Drummond, muito mal, as traduções da Drummond são muito ruins, fez uma tradução magnífica de um soneto de Vinícius de Moraes, que é a grande tradução dela do português, a meu ver, traduziu algumas coisas do João Cabral, não muito bem. Então, ela acabou no Brasil meio que por acidente, e à medida que a relação dela foi deteriorando com a Lota e a situação política do Brasil foi deteriorando, né? Ela estava aqui na época do golpe, e ela foi tomando cada vez mais ojeriza ao país, embora ela gostasse muito da casa da Lota em Samambaia, em Petrópolis, gostasse muito da casa que ela comprou, uma casa velhíssima de Ouro Preto, do final do século XVI, se não me engano, e ela refez a casa está magnífica, está lá até hoje, mas ela realmente nunca teve grandes interesses por literatura brasileira, pela língua portuguesa, ela não tinha nenhuma sensibilidade para a língua portuguesa. E o que ela sacou do Brasil que impressiona tanto? Porque são comentários de dia a dia. Porque ela é uma mulher muito inteligente, né? Ela tem uma visão muito, muito parcial do Brasil, obviamente que ela só conhece o Brasil através dos amigos da Lota. Quando falam em francês ou em inglês, quando eles falam em português, ela perde boa parte do que eles falam, né? Então, o conhecimento que ela tem do Brasil é muito superficial. Ela faz generalizações terríveis sobre o Brasil. Conhece muito mal a história do Brasil. Mas, como ela é poeta, ela tem uma observação muito interessante. Ela tem umas sacações ótimas, né? No nível da percepção das relações entre as classes sociais. Por exemplo, a Lota era uma aristocrata com uma criadagem enorme. Criava filhos de criado, adotava criados. Então virava avó postiça de um monte de crianças, e ela capta muito bem algumas relações brasileiras, né? Tem cenas que ela descreve que são magníficas. A Lota era uma mulher extremamente decidida, que estava dirigindo obra, uma grande obra na casa dela em Samambaia, né? E tem cenas deliciosas nas cartas. A minha favorita é que ela conta para uma amiga americana, diz, olha, os brasileiros têm uma relação muito diferente com tudo. Vocês têm uma ideia, agora no momento a Lota está lá fora de hobby,
e dão um esporro federal num trabalhador, dizendo, não, aí tem que ser cano grosso, que é para cocô. Para xixi que pode ser fino. E isso para Bishop, né, que saindo dos Estados Unidos dos anos 50, daquela época do pós-guerra, daquela caretice toda, ela fica ao mesmo tempo chocada e fascinada, né, com esse lado esporrento, né, desbocado dos brasileiros. Então, eu analiso nesse meu artigo como é que esse fascínio que ela tem primeiro pelo lado, digamos, positivo daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de cordialidade, depois que a relação dela vai azedando e a situação do Brasil vai piorando, como ela vê o outro lado da cordialidade que o próprio Sérgio Buarque define, que é você botar para fora exatamente o que você sente. Como no começo ela foi muito bem recebida pelos amigos da Lota, no começo ela é só afeto, só recebe afeto. No final, quando as pessoas, erradamente, de certo modo, mas não de todo erradamente, atribuem o suicídio da Lota a ela, porque a relação das duas havia azedado, e aí é o outro lado da cordialidade brasileira. Aí ninguém faz questão de ter o mínimo de polidez com ela, né? A única pessoa que trata ela bem, ela vai dizer nas cartas dela, é a pessoa com quem ela menos conhecia antes, que era o Vinícius de Moraes, que ela fica extasiada com a educação, com a cortesia do Vinícius de Moraes, e reza a lenda que ela teria, inclusive, dormido com o Vinícius de Moraes no hotel de Ouro Preto, que seria a única vez na vida dela que ela realmente teve algum caso com um homem. Onde está isso, essa informação? Olha, quem me deu pessoalmente de boca foi um amigo dela, da vida, o Lloyd Schwartz, que foi organizador da Library of America, mas saíram 2 biografias novas dela. Eu estou lendo a primeira e ainda não comecei a segunda. E nessa primeira já está lá a informação. Veja só, que danado. Mas a relação pessoal dela com a poesia brasileira não era muito profunda, né? Não. Ela gostava de Drummond, né? Mas não tinha uma amizade calorosa, né? O escritor brasileiro que ela mais admirava, na verdade, era Clarice Lispector, que era uma pessoa muito estranha, como todos nós sabemos. As duas moravam no Leme, muito perto, e ela tentou algumas aproximações pessoais com a Clarice e não conseguiu nada. Chegou a traduzir a Clarice para New Yorker, alguns né? contos. Já não me lembro se saiu na New Yorker, mas saiu em algum lugar lá, uns 2 ou 3 daqueles mini-contos dela. Ela foi uma espécie de embaixadora da Clarice nos Estados Unidos. Ela foi a primeira pessoa a lançar a Clarice. Agora a Clarice é moda lá, mas naquela época ninguém conhecia, né? E ela foi a pessoa que praticamente introduziu Clarice Lispector, apresentou a Clarice Lispector para o público de língua inglesa. E realmente é uma escritora que ela gostava muito. Paulo, você falou agora desse momento mais azedo dela com o Brasil, né? Que é um momento que fica muito claro naquele famoso poema Cadela Rosada, que foi traduzido maravilhosamente por você. Conta pra gente um pouco sobre esse poema. Pode dar spoiler, não tem problema. É um poema que os americanos, uma grande crítica literária americana de poesia, Helen Wendler, não gosta desse poema. E eu conversando com o Lloyd Schwartz, que é americano, mas que conhece o Brasil, conheceu a Bishop, ele falou, isso é porque ele não conhece o Brasil. É um poema para quem conhece o Rio de Janeiro, conhece o Brasil. E é um poema terrível, né? Ela mesma descreve ele como um poema terrível, em que ela se projeta na imagem de uma cadela de rua, ruiva, vermelha, né? Rosada, porque ela está com sarna. E ela vai descrevendo o poema todo dirigido à cadela, né, de rua, e termina ela dizendo, não, mas o carnaval tá chegando aí, você tem mais é que pular. Ela gostava muito de carnaval, uma coisa da cultura brasileira que ela realmente gostava era o carnaval, ela não perdia um desfile de carnaval. E é um poema extremamente sardônico, extremamente amargo, e ao mesmo tempo engraçado. Ela incorpora no poema uma coisa que da minha infância eu me lembro que estava em todos os jornais, do rádio e TV, que era a história dos mendigos que foram afogados no Rio da Guarda, no tempo do Lacerda. E até isso entra na história. Um poema de denúncia social também, tem uma pitada. Também tem. E é claro que para os americanos nada disso passa. Então, na minha edição, eu fiz notas, poemas, e até botei porque muita gente mais jovem no Brasil, obviamente, não conhece a história do Rio da Guarda. Então, eu fiz questão de botar na nota, né? Rio de Janeiro. Sol forte, céu azul, o rio sua. Praia apinhada de barracas. Nua, passo apressado, você cruza a rua. Nunca vi um cão tão nu, tão sem nada, sem pelo, pele tão avermelhada, quem a vê até troca de calçada. Tem medo da raiva, mas isso não é hidrofobia, é sarna. O olhar é são e esperto. E os seus filhotes, onde estão? Tetas cheias de leite. Em que favela você os escondeu? Em que ruela para viver sua vida de cadela? Você não sabia? Deu no jornal. Para resolver o problema social, estão jogando os mendigos num canal. E não são só pedintes os lançados no Rio da Guarda, idiotas, aleijados, vagabundos, alcoólatras, drogados.
Se fazem isso com gente, os estúpidos, com pernetas ou bípedes sem escrúpulos, o que não fariam com um quadrúpede? A piada mais contada hoje em dia é que os mendigos, em vez de comida, andam comprando boias salva-vidas. Você, no estado que está, com esses peitos jogada no rio, afundava feito parafuso. Falando sério, o jeito mesmo é vestir alguma fantasia. Não dá pra você ficar por aí à toa com essa cara. Você devia pôr uma máscara qualquer. Que tal? Até quarta-feira é carnaval. Dance um samba, abaixe o baixo astral. Dizem que o carnaval está acabando, culpa do rádio e dos americanos. Dizem a mesma bobagem todo ano. O carnaval está cada vez melhor. Agora, um cão pelado é mesmo um horror. Vamos, se fantasie. Alalaô. Cadela Rosada, de Elizabeth Bishop, na tradução de Paulo Henriques Brito, lido pela poeta Angélica Freitas, especialmente aqui para o 451 MHz. Agora a gente vai voltar para a entrevista com o Paulo Henriques Brito e daqui a pouco a Angélica retorna lendo mais um poema da Bishop. As notas do Paulo são realmente saborosas para quem gosta de ler nota que não é meramente bibliográfica, elas são uma delícia. Mas esse poema, particularmente, foi libertador para mim como editor, ao ver o que você faz ali justamente no final do poema, né? Você faz uma opção tradutória um tanto radical. Como é que é? Você enfia um alalaô na boca da Elizabeth Bishop? Como é que você fez isso? Pode fazer isso, Olha, Paulo? não tem no original, não tem nenhuma coisa. Mas por que eu botei a Lalaô? Porque eu sei que ela gostava de marchinha de carnaval, ela sabia de cor, traduziu várias marchinhas de carnaval para o inglês. Então não é totalmente implausível eu terminar o poema com uma citação de uma marchinha de carnaval que ela certamente conhecia. Então eu tomei essa liberdade por isso, porque é o tipo da coisa que ela poderia ter feito. Porque essa solução sua, na verdade, é melhor que o original, né? Porque o final do poema em inglês, você pode dizer um pouco pra redundante, gente, como né? seria? Vamos se fantasie para o carnaval, né? Ela já tinha falado isso, é meio repetitivo esse final. Aí eu achei, posso melhorar um pouquinho isso. Ela já falou nisso, eu terminei com a Lalaô. The sun is blazing and the sky is blue. Umbrellas clothe the beach in every hue. Naked, you trot across the avenue. Oh, never have I seen a dog so bare. Naked and pink without a single hair. Startled, the passers-by draw back and stare. Of course, they're mortally afraid of rabies. You are not mad, you have a case of scabies, but look intelligent. Where are your babies? A nursing mother by those hanging teats. In what slum have you hidden them, poor bitch, while you go begging, living by your wits? Didn't you know? It's been in all the papers. To solve this problem, how they deal with beggars. They take and throw them in the tidal rivers. Yes, idiots, paralytics, parasites go bobbing in the ebbing sewage, nights out in the suburbs where there are no lights. If they do this to anyone who begs, drugged, drunk, or sober, with or without legs, what would they do to sick four-legged dogs? In the cafes and on the sidewalk corners, the joke is going round that all the beggars who can afford them now wear life preservers. In your condition, you would not be able even to float, much less to dog paddle. Now look, the practical, the sensible solution is to wear a fantasia. Tonight, you simply can't afford to be an eyesore. But no one will ever see a dog in Mashkada this time of year. Ash Wednesday will come, but Carnival is here. What sambas can you dance? What will you wear? They say that Carnival's degenerating. Radios, Americans, or something have ruined it completely. They're just talking. Carnival is always wonderful. A depilated dog would not look well. Dress up and dance at Carnival. E esse é o poema Pink Dog, o original do inglês Cadela Rosada, de Elizabeth Bishop, lido pela tradutora americana Flora Thompson DeVoe. Vamos agora voltar ao papo com o Paulo Henriques Brito. Ele está falando sobre as liberdades que o tradutor de poesia pode se permitir. Mas o que é legal disso, como leitor, eu saquei um pouco a sua poética como tradutor, né? Quer dizer, que você está ali menos preocupado em encontrar um correspondente para cada palavra do texto original, que é uma ideia que a gente no senso comum muitas vezes tem, que o tradutor está ali encontrando cada palavrinha, uma por uma, ele está trazendo para cá.
E você, na verdade, fez muito mais do que isso. A ideia é trazer o poema, né? Não é a palavra. E há momentos que, para manter o efeito do poema, eu tenho que, evidentemente... Por exemplo, eu falo em Rio da Guarda na minha tradução. No original não tem, ela não botou porque ninguém saberia. Ela fala como um canal, que o Rio da Guarda é um desses canais, tipo Mangue, né? Que tem aqui do Rio de Janeiro. Então ela usa para um dos canais, assim. Em português eu tinha a expressão Rio da Guarda, e algum leitor mais velho como eu vai até pegar a alusão com mais facilidade. Eu me permiti isso também num poema maravilhoso, que ela faz uma balada popular sobre a PM perseguindo e matando um ladrão no morro ali da Babilônia, e ela assistindo a tudo de binóculo na cobertura da Lota. A Lota tinha uma cobertura ali no Leme. Isso 20, 30 anos antes da guerra ao tráfico acontecer no Rio de Janeiro. Tem um ar meio profético. Você fica vendo isso. E lá pelas tantas eu precisava de uma rima para e botei Villegagnon, porque ela fala do tempo de antigamente, eu taquei no tempo de Villegagnon. Villegagnon, que é aquele corsário francês que veio tomar de assalto o Rio de Janeiro. Uma ilha no Rio de Janeiro. E ela, obviamente, conhecia a história do Villegagnon, mas eu achei que podia botar. E tão pequenas verdades. Nesse mesmo poema, ela fala nos morros do Brasil, das favelas do Rio de Janeiro, e fala, tem um morro do esqueleto. E aí, eu cresci ao lado da favela do esqueleto, não era no morro. Era no esqueleto de um prédio inacabado, que ia ser um hospital cheio de rampas, que hoje em dia é o prédio da UERJ, né? Que ele ficou durante décadas abandonado até virar uma universidade. E eu morei na Tijuca, eu criei na Tijuca, eu era garoto do tempo que o prédio da atual UERJ era um esqueleto habitado, em torno dele tinha sido uma favela. Então eu corrijo a minha atração, eu não ponho o morro do esqueleto, eu ponho só o esqueleto, pequenas correções assim que eu me permito fazer, né? E você foi criticado por esse tipo de abordagem autoral? Assim, claro que todo tradutor é um autor, né? Isso é um truísmo que eu estou dizendo aqui, mas nem sempre o leitor comum acha isso, né? Você já recebeu críticas de leitores menos treinados? Não. Até porque quem tem saco de fazer uma leitura próxima do original com tradução é a pessoa que entende alguma consideração de poesia que vai me entender. As pessoas que não entenderiam, que foram horrorizadas se visse o que eu faço, não tem saco, não tem competência técnica para fazer cotejo com o original, então... Mas a edição de livros de poesia, como é o caso aqui da Bishop, permite esse cotejo, né? Sim. E o inglês dela não é um inglês tão difícil, vamos dizer assim. Não, é bem coloquial. Uma coisa que me atraiu muito e que me atrai na poesia dela até hoje, porque é uma coisa que eu gosto de fazer na minha poesia, é unir uma forma tradicional ou até uma forma inventada, mas que tem um certo rigor formal, com uma linguagem absolutamente, inteiramente coloquial, sem nenhuma inversão sintática, sem nenhum arcaísmo, nada. Isso eu gosto de fazer na minha poesia, já gostava quando eu comecei a trabalhar com ela, e uma das coisas que gerou uma empatia muito grande com a obra dela foi saber que ela fazia exatamente a mesma coisa que eu no inglês. Pois é, e esse rigor dessas formas fixas que você conhece tão bem e que ensina nas suas aulas, quem já assistiu às suas aulas sabe disso, você começa pela dificuldade, né? Ao contrário de muita oficina de poesia que a gente vê no Brasil, estimulando um espontaneísmo na criação. Eu dou um certo choque nos alunos. Eu recebo vários alunos que trancam, porque eu digo, olha, nós vamos passar as primeiras semanas só contando sílaba. Verso livre só do meio do curso em diante. Agora, na primeira parte do curso, vocês vão ter que dominar métrica tradicional, pelo menos 2 métodos, decassílabo e heptassílabo, esquemas de rimas. Aí depois, quando vocês estiverem bom nisso, aí a gente começa a fazer verso livre. O bom verso livre é a mais difícil das formas. Mas você tá com dificuldade também de escrever? Uma vez, não sei se foi você que eu ouvi falando que escrevia frases em decassílabos, não sei, que sai a frase. Às vezes sai, né? Eu tô com muita dificuldade de escrever verso livre, tô tentando, porque escrever um verso livre ruim é muito fácil. Escrever um verso livre bom, aí é muito difícil. Então, como eu tenho um lado Bishop de só publicar o que eu acho que realmente está pronto, e eu tô tentando já nos últimos livros trabalhar com verso livre e não estou conseguindo. Quando eu vejo, já sai uma forma e acaba saindo. Porque eu tenho uma admiração enorme por poetas que escrevem bem verso livre. Para mim, os 2 melhores de língua portuguesa são Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, em particular, fez uma sofisticação com o verso livre que acho que ninguém fez na língua portuguesa, nem antes nem depois dele. E uma coisa que sempre eu me deslumbro, os alunos se deslumbram, é com a técnica que o Bandeira trabalha. E ele faz coisas no verso livre que só ele realmente faz. Nunca vi ninguém mais fazer as coisas que ele faz em alguns versos. Em qual poema, por exemplo? Naquele mais famoso Pneumotórax, tem coisas espetaculares. Aquele do Porquinho da Índia. Um que eu acho particularmente genial em termos de forma é aquele da A Lenda da Santa Maria Egipcíaca, que ele faz umas coisas de rima e de métrica ali que são extraordinárias. Ele faz o Diaba 4, né? Aí, quando surge o concretivo, ele faz um livro de poemas concretos. O homem é terrível. O que ele se metia a fazer, ele fazia muito bem feito. Bom, e antes de ouvir a segunda parte da entrevista com o Paulo Henriques Brito, eu queria te convidar
a fazer uma assinatura do plano Ouvinte Entusiasta do 451 MHz. A gente criou um plano de assinatura especial para você que quer nos ajudar a manter no ar o 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você nos ajuda a manter o podcast no ar e de lambuja ainda ganha acesso completo ao site da 451. Ganha também benefícios do Clube de Benefícios do assinante da 451, que tem descontos de até 30% em editoras. E ainda por cima tem o seu nome reproduzido no expediente da revista e lido aqui no ar no podcast. A lista só vem crescendo. Faça como Patrícia Carneiro de Brito, Sandrine Guiz, Júlia Guarilha, Leila Lima, Luísa Plastino, Débora Sader, Gustavo Senechal, Tatiana Vargas e Luísa Martins Werneck. A eles, muito obrigado pela ajuda. Faça você também uma assinatura Ouvinte Entusiasta do 451 MHz, podcast para quem lê até com os ouvidos. E agora vamos para o segundo bloco da entrevista com o Paulo Henriques Brito. Nesse bloco, a gente continua a falar sobre a Bishop, falou também sobre os grandes autores que o Paulo Henriques Brito já traduziu e a correspondência que ele trocou com eles, e falamos também sobre as polêmicas opiniões sobre política brasileira da homenageada da Flip 2020. A Bishop também tem um volume de prosa que foi publicado nos Estados Unidos também. Como é que foi a produção dela? Basicamente, ela escreveu poesia, publicou alguns contos, fez uma longa reportagem sobre uma viagem que ela faz a Brasília e um posto indígena no Xingu, com o Aldous Huxley, né? Acompanhando o Aldous Huxley. Ela fez um longo texto, mandou para New York, a New York não se interessou, ficou nas gavetas da revista, saiu agora, coisa de 5, 10 anos atrás nos Estados Unidos, e eu traduzindo o volume de prosa. Ela não era uma jornalista, na verdade, ela tinha um olho muito bom, tinha uma prosa muito boa, mas a vocação dela não é essa. Como contista, também os contos dela não são bem contos, são mais memórias da infância dela no Canadá, do tempo curto que ela morou no Canadá com os avós maternos, que foi a única parte da infância que ela realmente gostou, foi esse tempo que ela passou no Canadá, né? Numa aldeia minúscula na Nova Escócia. E os contos bons dela, que são, eu diria que são uns 3 ou 4 contos realmente bons, são textos de prosa poética trabalhados em cima da experiência dela vivendo lá no Canadá. Mas realmente o meio dela era o poema e a prosa das cartas, né? Cada vez mais ela está sendo vista como uma grande epistalógrafa, talvez a maior epistalógrafa da literatura americana. Realmente as cartas dela são excepcionalmente boas. Na sua opinião, a epistolografia, a correspondência é um gênero literário? Não tem a menor dúvida. Não deve nada aos outros? Não tem a menor dúvida. Por exemplo, o caso do Brasil, nós temos o Mário de Andrade, que para mim é o maior epistalógrafo do idioma. Se há outro melhor que ele, eu não conheço. As cartas dele são espetaculares. A correspondência dele com o Manuel Bandeira é um livro assim, de cabeceira, né? Você trocou cartas com Pynchon? Sim, mas muito técnicas, né? Eu mando, né? Volta e meia ainda traduz o livro dele. Eu mando uma lista de dúvidas para a Companhia das Letras, a Companhia das Letras manda para a mulher dele, que é agente dele, a mulher passa para ele, acaba voltando para mim. Ele, de todos os autores que eu trazi, ele até hoje foi o que mais me ajudou, o que mais resolveu problemas. A elucidar questões, dúvidas. Nossa, ele é maravilhoso. Você recorre muito a isso? Porque a gente muitas vezes não imagina que o tradutor pode recorrer ao autor para solucionar dúvidas. Não está tudo no dicionário ou no Google, né? Pois é, não. Tem 2 autores só que me ajudaram muito. Um foi o Pynchon e o outro foi o John Updike, que era um cavalheiro, uma pessoa também... O John Updike tinha poucas dúvidas, o texto dele era um texto mais fácil, né? O Pynchon tinha muitíssimas dúvidas e ele me dava umas coisas preciosas. Existem sites dedicados a analisar a obra dele. É claro que o primeiro eu esgotava os sites, mas tinha as coisas que ninguém sabia, né? Ele me deu referências que eu jamais imaginava, que eu jamais ia poder descobrir se ele me falasse. No caso da Bishop, ela estava morta, já quando eu comecei a trabalhar ela, então eu tinha acesso a esse amigo dela, o Lloyd Schwartz, que é uma pessoa que ficou muito próxima dela. Ele era um jovem poeta morando em Boston quando ela volta para Boston no final da vida, e alguma outra coisa ele já também me ajudou. Que maravilha. E, Paulo, esse seu interesse, por exemplo, partiu das cartas sobre a Bishop. Então, essa coisa de ler a vida do escritor é uma coisa que te interessa? Foi a biografia que te... Eu sou um fanático de biografias, eu adoro biografias. Estou lendo no momento biografia, acabou uma, eu começo outra. E é bacana ver como é que ajuda alguma coisa, né? Porque o material, muitas vezes, que o poeta vai usar um poema, né, que pode parecer opaco à primeira vista, depois que você lê a biografia dele, vê que referências, que fontes ele bebeu, às vezes algumas coisas ficam muito mais claras. No caso da Bishop foi o contrário. Eu primeiro li as cartas dela e os poemas, e a biografia dela só foi sair, a primeira biografia, quando eu já tinha publicado. Ela não tinha biografia. De repente foi
avalanche de biografias. Agora já saíram várias, né? Ainda tem uma que eu não consegui ter tempo ainda de ler. Mas ajuda, é uma coisa que me estimula, né? Na hora de traduzir, saber de onde que o autor tirou aquilo, algumas referências que podem parecer muito difíceis no primeiro momento, depois que você lê a biografia, esclarecem, né? Vamos falar do poema Uma Arte. Sim. Provavelmente é o poema mais conhecido hoje em dela. dia, né? Que esse não era daqueles que saíram em antologia, é um poema do final da vida dela. E ele agora virou... Qual era o mais... Em vida, The qual Fish. era um outro poema, então, que não tinha nada a ver, na verdade. Não, The Fish, que é do primeiro livro dela. Que é um bom poema. Eu sempre li esses poemas da primeira fase dela, que são bons, mas não me empolgaram. O melhor dela, na verdade, é a poesia que ela escreveu depois mais velha, eu diria. E essa Uma Arte, você tem uma tradução, e esse poema foi traduzido, não sei se você chegou a ver, por alguns poetas na esteira da homenagem da Flip. Sim. André Valias fez uma tradução, publicou na internet. A Ana Martins Marques também, você chegou a ver. Várias pessoas fizeram. O que você vê nessa... A Marta Góes também, que foi... Cada um puxa para um lado, né? Eu já conhecia uma tradução muito boa do Nelson Asher, tem uma excelente tradução. Ele conseguiu manter o decassílabo, eu não consegui, tive que apelar para o dodecassílabo. O que é meio furado, porque tradicionalmente é feito em decassílabo. Então você deu uma roubadinha. Deu uma roubadinha, trabalhei com 12 sílabas. Pô, me arrependi, mas é que... A arte de perder não é... A arte de perder não é nenhum mistério, exatamente. Mas ficou legal, acho que ficou boa a tradução. Uma outra coisa que eu mexeria, mas não vou mexer, porque esse poema já está muito manjado, deixa como está. Mas é um poema extraordinário e a história de como esse poema foi escrita é muito interessante. Bishop já estava morando em Boston nessa época, tinha uma outra namorada, já uma mulher muito mais jovem, que acabou sendo a herdeira universal dos direitos autorais dela. Morreu agora, com uns 2, 3 anos, que era Alice Matheson. E a relação dela terminou e ela entrou numa depressão e começou a escrever um poema sobre o fim da relação com a Alice. Um poema enorme, verso livre, sentimental, derramado, chato, ruim mesmo, né? E, por acaso, a gente tem esses manuscritos e foram todos editados nesse livro, os poemas supostamente inéditos dela, que saiu alguns anos atrás, né? Eles fizeram um facsímile. E você vai vendo, ela começa a retrabalhar no poema, e duas coisas acontecem. Primeiro, o que era uma coisa derramada, sentimental, vai ficando uma coisa seca, espirituosa, né? Inteligente. E o que era um poema em verso livre vira uma villanella, que é uma forma extremamente rígida. E uma terceira coisa que acontece, o poema não é mais sobre a perda da Alice, embora no final ela se dirija diretamente para Alice. Não, o poema é sobre todas as perdas dela. Ela fala que perdeu um continente, 2 rios, foi o Rio Amazonas e o Rio São Francisco. Aí nessa hora é bom você ter lido a biografia dela. A viagem que ela faz ao Rio Amazonas, depois a viagem que ela faz ao São Francisco. 2 casas Duas excelentes. casas, uma casa da Lota, em Samambaia, e a outra casa que ela vai comprar em Ouro Preto, já mas no final. Casa Mariana, a Casa Mariana. Então vira um poema sobre a perda da vida toda. Ela começa com a mãe. Antes dela nascer, o pai já tinha morrido. E a mãe, ela convive com a mãe ainda na primeira infância, mas a mãe surta. E naquela época, quando uma pessoa surtava, imediatamente ela era encerrada no hospício e cortava a relação com todo mundo. Era como se tivesse morrido. A Bishop nunca mais viu a mãe. A mãe morre quando ela já está com seus 19, 20 anos por aí. Ela recebe um telegrama e diz: a sua mãe morreu. Foi assim. Ela não vê, não acompanha a mãe. Então ela tem essa perda desde o começo da vida dela, né? Dos pais, de tudo. E o poema se torna um poema sobre as perdas todas da vida, que começa com um desabafo sentimental totalmente informe, né? Sobre uma coisa específica da vida dela, vira um poema sobre a perda em geral, sobre a vida. Então é um poema magnífico, realmente. Né? Uma arte. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia, aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império, que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo, que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério. Por muito que pareça, escreve, muito sério. Uma Arte, de Elizabeth Bishop, na tradução de Paulo Henriques Brito, lido pela poeta Angélica Freitas, especialmente aqui para o 451 MHz.
Vamos voltar agora à nossa conversa com o Paulo Henriques Brito. Ele está falando do que leva a obra da Bishop a ter tanto alcance. Você acha que a Bishop tem uma força popular junto aos leitores, ou ela é uma poeta tão sofisticada que ela acaba sendo... não é difícil, não é uma poeta difícil como é difícil, sei lá, um Paul Celan, nada disso. Ela é uma poeta que, como justamente ela trabalha com um vocabulário extremamente coloquial, uma sintaxe coloquial, ela é uma poeta sofisticada, uma artista sofisticadíssima, mas não é de modo algum difícil. Como Manuel Bandeira, que é um poeta grandíssimo, mas não é um poeta difícil de modo algum, né? Há poemas dela, como a do Bandeira, que são poemas complexos, até que a primeira leitura você pega uma coisa, quando você vai relendo, você vai vendo que tem mais coisa ali na superfície. Mas não é de modo algum uma poeta difícil, é por isso que ela se tornou tão popular, em parte, né? Toda essa polêmica que aconteceu aí foi em função de uma frase que ela colocou justamente numa carta em que ela qualificava o golpe de 64 como uma, na tradução, não sei se foi você que traduziu, como uma revolução rápida e bonita. Não, acho que foi uma carta que eu não traduzi. Até. Saiu na revista Piauí. Mas né? tem várias cartas dela sobre isso, né? Porque ela era muito próxima ao Lacerda, que era muito amigo da Lota, então evidentemente que ela tomou partido da ditadura. E ela não tinha informação nenhuma, na verdade. Sim, sim. E as cartas dela, os amigos dela, que são todos democratas, ficam horrorizados quando vê ela defendendo uma ditadura, enquanto que o New York Times condena. E as cartas dela que ela escreve aos amigos, para um brasileiro, são muito engraçadas. Ela fala, não, historicamente os militares nunca se meteram na política do Brasil. Né? Como a gente sabe que a República foi exatamente um golpe militar, ela está falando isso de má fé, não é fake news, não, é porque ela é ignorância dela. É desinformação. Ela ouviu alguém dizer isso, ouviu a Lota dizer isso, ou o Lacerda dizer isso e repete. Ela não tem informação nenhuma sobre o Brasil, né? Ela conhece muito pouco, na verdade, sobre o Brasil. Agora, ela faz essas viagens. O Brasil que interessa a ela é basicamente índio, fauna, flora, rios, amazônicos, isso ela se interessa. Cultura brasileira, história do Brasil, literatura brasileira, ela não tem o menor interesse. E ela tem muito interesse nos tipos populares, sim, né? Tipo analfabeto, volta e meia. A cozinheira da casa, ela fala muito sobre a cozinheira. O feirante, né? Ela acha graça no jeito que o cara quer vender a fruta, né? Os caras que ficam nesse poema magnífico dela sobre o ladrão do Morro da Babilônia, tem uma cena ótima que ela descreve os caras vendendo coisa na praia, né? Ela lá do alto do prédio ouve os pregões, né? Então ela tem esse interesse, né, para esse lado popularesco, assim, né? E no meio de muita desinformação, ela tem uns insights interessantes sobre isso, né? É bacana. É o lado observador dela que realmente tem interesse pro leitor brasileiro. Ô Paulo, e para terminar, você está preparando um novo livro de contos, é isso? Sim. Você tem, se não me engano, um livro de contos tem publicado um só, que eram escritos de juventude, se não me engano, não? É complicada a história. Eu comecei a escrever esses contos nos anos 70. Eu fui para Califórnia quando eu tinha 20 anos para estudar cinema. E lá eu descobri que eu queria escrever. E naquela época o que eu queria escrever era prosa. Então eu fiquei escrevendo lá, escrevi uns 30, 40 contos. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, eu passei 10, 20, 30 anos retrabalhando aqueles contos, né? A maior parte deles foram pro lixo. Escrevi uns 2 ou 3 novos, mas o resto tudo era coisas antigas retrabalhadas. No livro novo, que deve sair esse ano, se tudo correr bem, ainda vai ter acho que uns 2 contos que são trabalhados daquela época. Eu escrevi na Califórnia que não aproveitando o volume que ficaram anterior. na gaveta. Exatamente. Acho que são uns 3... que são versões já muito reescritas, retrabalhadas daqueles contos que eu escrevi na Califórnia de 72 que são esses contos? 73. São coisas pessoais suas, de memória? Não, são contos mesmo, são ficção mesmo, pura. Ficção mesmo. É. Claro que tem base em coisas que eu vivi, coisas que me contaram, evidentemente, mas, por exemplo, o primeiro conto do novo livro é um conto que tem a ver com um cara que acaba se envolvendo com um grupo de teatro. E eu, de fato, nos anos 70, um grande amigo meu, hoje ele é empresário na área de teatro, e ele montou uma peça e eles iam lá. Eu tinha um equipamento, um gravador de rolo que eles precisavam, ninguém tinha gravador de rolo, só eu que tinha. Então eles iam lá em casa e já eram meus amigos, eu acabei participando, indo nos ensaios, acompanhei tudo. Então, esse é o ponto de partida para o conto inicial do livro. Mas aí eu vou mudando, o cara vai entrando naquilo, acaba virando ator, o que de modo algum aconteceu comigo. Mas como é que você virou tradutor? Por que de repente, você resolveu traduzir? Olha, a tradução é um trabalho que ninguém tem vocação. Hoje em dia pode ser, mas no meu tempo ninguém tinha vocação de tradutora. Tem uma frase do Mulher maravilhosa, que ele fala que escrever é como sexo. Você começa fazendo por amor, depois pros amigos, depois por dinheiro, né? Mas é isso, você começa fazendo por amor. Eu li um poema, adorava aquele poema em inglês, passava no português, ou vice-versa. Fui parar na Califórnia, queria mostrar para um amigo meu uma letra do Caetano, um poema do Bandeira, e eu traduzi. Então era uma coisa puramente por amor. Depois eu comecei a fazer para amigos, para quebrar galho, uma tradução ali, até que eu larguei a faculdade nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, não entrei em nenhuma faculdade, no primeiro momento fui só trabalhar. Fui trabalhar como professor de inglês,
Mas estava no começo, o dinheiro era pouco, eu tinha que sair da casa dos meus pais, estava querendo morar sozinho, então eu comecei a fazer a tradução da aula particular e fazer a tradução. Por acaso, acabei embarcando na sessão que criou a Associação Brasileira de Tradutores, que depois se tornou um sindicato. Eu estava lá na reunião de abertura, eu que tinha 21 anos, não tinha publicado nada, ainda estava lá... Sócio fundador do Sindicato dos Tradutores. Estava lá o Paulo Ronen, estava o Aurélio Barros de Holanda, um monte de nomes que eu conhecia só de livro, R. Magalhães Júnior, estava todo mundo lá. E eu acabei embarcando nisso e comecei a traduzir muito. E durante uma época da minha vida, eu ganhava mais dinheiro traduzindo que dando aula. Já estava na PUC até, mas eu era professor horista. Agora eu faço um livro por ano, no máximo. Eu cheguei a fazer 5 livros no ano. Sem contar trabalhos que eu vertia para o inglês, coisas assim. Então eu virei tradutor e acabei professor de tradução na PUC, né? Então, inclusive tradução de poesia. E você acha que o tesão de traduzir é parecido com o de escrever? Muito, muito. É mais gostoso ou menos? É muito parecido. Olha, depende, né? Quando você está trabalhando com um autor que você gosta muito, que apresenta dificuldades criativas, assim, é uma aventura como você escrever. Você gosta de dificuldade, então? Há um tipo de dificuldade que é legal. Um que não, é só pesquisar um termo científico, coisas chatas, assim. E um que é bacana, uma coisa de forma, né? O autor, só para dar um exemplo, um autor que eu amo profundamente é Henry James. Eu só fiz 2 livros dele, eu gostaria de ter feito mais. E o Henry James, ele... Que é Pelos Olhos de Maisie. E uma antologia de contos que saiu. Não foi eu que escolhi os contos, mas os contos são uma escolha, não poderia ter sido melhor, são muito bons. Eu fiz também o Turn of the Screw, foram 3 livros. Uhum. Então, a sintaxe do James é muito estranha, mas a estranheza sintática dele tem uma função. Então, você tem que recriar em português aquela estranheza sintática numa língua que não tem a sintaxe do inglês. Então, é um tipo de dificuldade que eu acho extremamente criativa, né? Justamente uma das coisas que a gente aprende com você é que a sintaxe do inglês tem que ser remontada, né? Você tem até um esquema que parece umas bonecas russas, que a frase se organiza de maneira muito diferente em português e no inglês, né? Mas uma coisa é você traduzir um autor que tem uma sintaxe perfeitamente normal, como John Updike ou como Philip Roth, e outra coisa é traduzir um Henry James. Ele faz loucuras com a sintaxe, né? Outro que faz uma coisa muito criativa, que é interessantíssimo, é, evidentemente, o Pynchon, né? Porque primeiro que ele utiliza como matéria-prima dele o lixo cultural, né? O que o Joyce faz no lixo? O Joyce vai pegar autores, ele vai fazer pastiche de vários autores e, eventualmente, vai trabalhar com estilos de revistas populares, de romance água com açúcar, né? O Pynchon vai radicalizar isso do Joyce. A matéria-prima que ele utiliza na obra-prima dele, que é o Arco-Íris da Gravidade, são poesia pornográfica de banheiro, desenho animado de perna longa, esse tipo de coisa, né? E a tradução, como é que ela fica? Ela fica entulhada de coisas incompreensíveis? Esse é um autor difícil. É tão difícil quanto o original. E eu não posso facilitar. E não dá para botar nota de rodapé. Se você começar a botar nota de rodapé, vai ficar um livro de 2.000 páginas, porque 3 frases do Pynchon tem alusões eruditas também. Tem pastiches de Proust, tem pastiches de Rabelais, se bem que ele jura que nunca leu Rabelais, mas é uma cena ali que é tirada de Rabelais. E tem essas coisas tiradas de desenhos animados que eu vi na infância. Ele usa muito pornografia, romance pornográfico, poesia escatológica de banheiro. Ele usa essa matéria-prima para fazer literatura em cima disso. Então é um trabalho extremamente criativo, extremamente interessante. Para não falar nas partes técnicas, né? No Arco-Íris da Gravidade, ele trabalha com armamentos alemães da Segunda Guerra Mundial. Por sorte, eu encontrei um especialista nisso que me ajudou, sem a ajuda do qual teria sido impossível. Eu devia ter feito uma introdução agradecendo essa pessoa, porque realmente foi fundamental para mim. Então, é um tipo de dificuldade que é bom de fazer. Maravilha, Paulo. Muito obrigado aqui pela abertura para falar dos seus segredos tradutórios aí, as maravilhas que você coloca pra gente ler. Muito obrigado. Segredo nenhum. Uma das grandes coisas que pode acontecer na homenagem a Elizabeth Bishop é a gente conhecer melhor o seu trabalho e poder ler as suas traduções. Quando tinha 20 anos, li uma arte e fiquei fascinado por ela e também pela sua maneira de traduzir. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí. Chegamos ao fim do 17º programa do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O nosso próximo episódio vai ao ar daqui 2 semanas, no dia 15 de maio. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.